a ciência por trás da gratidão e da generosidade. Gente, será que é possível que a gratidão e a generosidade sejam mecanismos que na realidade possam ser estudados e comprovados através de pesquisa? Será que elas realmente funcionam efetivamente na nossa vida? Será que existe uma forma de viver com mais gratidão e mais generosidade a fim de ter uma vida mais efetiva e menos afetiva? Será que é possível? E eu estudei e descobri, fui estudar e descobri que isso sim é possível, que a gratidão e a generosidade sejam realmente estudadas e postas em prática. E que sim, realmente possuem resultados mensuráveis. Não é legal isso? Gente, ninguém gosta de conviver com pessoas ingratas, não. A grande realidade é que eu fui pesquisar e descobri que existem sim estudos que comprovam, através de uma compilação desses estudos apresentados num relatório, feitos por um instituto americano chamado John Templeton Foundation, exatamente. É um relatório de mais de 350 estudos que querem simplesmente comprovar por que existem pessoas mais gratas e mais generosas do que outras, né? Será que era possível mensurar o porquê isso acontece? E esse relatório mostra pesquisas que são sensacionais. Dar coisas boas aos outros de forma espontânea, por exemplo, é como esse relatório apontou. Existe uma definição de generosidade, de gratidão? Sim, existe uma definição, existe de uma forma consensual, algo que a gente possa explicar como significado. Então, dar coisas aos outros de uma forma espontânea, e aí tanto faz, pessoal, pode ser energia, pode ser doação do seu tempo, ou recursos, e até mesmo conexões sociais de forma espontânea, podem ser, sim, indícios de que você aprende de forma intuitiva ou de maneira objetiva, que você sabe exercer, então, a gratidão e a generosidade. Existem, então, estratégias baseadas em evidências? Sim, existem, e desde 1971, existem relatórios, né, com meta-análises publicados, então, por essa fundação. E começa já, né, lá com as crianças, né, logo com as crianças a partir dos 3 anos de idade, né, onde pesquisas mostraram, através da simples observação, que as crianças, após os 3 anos de idade, elas conseguem praticar a generosidade e a gratidão, mesmo não sabendo o que elas estão fazendo. Então, existem grupos de crianças onde você observa que algumas crianças são mais generosas e mais gratas do que outras. E como que você observa isso? Vendo o formato com o qual elas compartilham brinquedos e, às vezes, alimentos, mostrando para nós que generosidade, alimentação, né, e bens materiais, eles possuem uma relação de unicidade. Essas mesmas crianças, observadas até os 5 anos de idade, o que se percebe é que aquelas crianças começam a perceber que aprender a cooperar e dividir, né, praticar a generosidade e a gratidão, traz benefícios, traz retorno para elas. Então, elas começam a perceber que essa cooperação, ela é um fenômeno evolutivo, que ajuda nas relações sociais. Então, isso é concreto, isso é real, isso existe. Então, possui raízes na nossa biologia, possui raízes na nossa história. E é um pouco conflituoso, porque esses mesmos estudos também apontam pessoas que só agem de forma egoística, né? Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo nas nossas relações. Nós, sim, somos seres humanos e precisamos evoluir, e normalmente a gente percebe tanto o egocentrismo como a generosidade e a gratidão acontecendo de forma simultânea. Outras coisas muito interessantes também, pessoal, é que o comportamento do ser humano em relação à gratidão e à generosidade,
eles afetam as regiões do nosso cérebro que também são afetadas pelo sexo e pela alimentação, pela comida. Então, olha só que interessante. Quando nós apontamos alguma coisa, desde uma pessoa no trânsito, que está com a porta meio que aberta de um carro, quando a gente avisa uma pessoa, né, que a porta dela está meio aberta, né, e a pessoa atende, corresponde e fecha a porta corretamente, nós também temos um sentimento de retorno em relação à nossa atitude. E esse sentimento de retorno em relação à nossa atitude atinge essas áreas do cérebro que são atingidas pelo sexo e pela alimentação. Então, a gratidão, ela transforma os nossos impulsos neurais em impulsos que nos trazem uma sensação de bem-estar e de pertencimento. Ou seja, as pessoas que praticam de forma intempestiva a gratidão, elas têm a tendência de ter um comportamento social melhor e de terem mais saúde emocional e mental. Interessante, não é, pessoal? Em relação à saúde, então, esses efeitos, eles possuem uma correlação direta com a saúde? Sim. As doenças, por exemplo, chamadas de psicossomáticas, elas têm uma relação direta com a falta de pertencimento, muitas vezes. Elas têm uma relação direta com o estresse, que tem uma relação direta com a queda dos nossos índices hormonais. Ora, se nós, ao praticar a generosidade e a gratidão, nós atingimos essas áreas do cérebro atingidas pelo sexo e pela comida, então é claro que a generosidade e a gratidão nos trará um bem-estar muito maior em relação à saúde também. Um estudo feito por um desses relatórios, né, com voluntários, por exemplo, né, ligados ou não a entidades religiosas, um estudo feito com 37 voluntários ligados a estas instituições religiosas ou não ligados a instituições religiosas, aponta que todas as pessoas que praticam voluntariado, normalmente nas suas horas vagas, né, as pessoas que se dedicam a atividades profissionais normalmente, mas que usam uma parte das suas horas vagas para praticar o voluntariado, ou seja, a generosidade e a gratidão, essas pessoas também demonstraram ter mais autoestima do que as pessoas que não praticam o voluntariado. Olha que legal, né? Pessoal, e os gastos que nós temos com presentes, eles têm essa relação? Sim, tem essa relação. Olha só, os presentes que nós damos a nós mesmos ou às outras pessoas têm uma relação muito diferente. Uma pesquisa feita com 632 pessoas nos Estados Unidos mostrou muito claramente essa relação. 2 grupos de pessoas, um grupo que tinha 30 minutos para comprar presentes para as pessoas das quais elas eram gratas, em comparação com outro grupo de pessoas que tinham 30 minutos para comprar dentro de um shopping presentes para si mesmos, foram comparados os níveis hormonais e de serotonina dessas pessoas, e adivinha qual foi o resultado? O primeiro grupo, que tinha 30 minutos para comprar presente para as pessoas às quais eles eram gratas, tem um nível hormonal e de serotonina muito superior às pessoas que foram liberadas para comprar o valor que quisessem, por 30 minutos, produtos para si próprios. Ou seja, de forma concreta, dar presentes materiais a outras pessoas também funciona e também faz muito bem para a gente. O que mais, pessoal, que a gente pode saber, né, a respeito disso? Gratidão no ambiente de trabalho, Ricardo. Há uma relação da generosidade e da gratidão no ambiente de trabalho que me traria benefícios? Sim, muito. Grupos comparativos de pessoas que são gratas e que foram estimuladas a praticar a gratidão, seja pela cultura da empresa, seja por líderes, né, mais generosos, em comparação com grupos de pessoas que não praticam generosidade, independente de ter sido induzidas culturalmente pela empresa ou pelos seus líderes ou não, pessoas que dentro da empresa praticam a generosidade e a gratidão sofrem muito menos de burnout. Burnout conhecido, né, como aquele momento em que a pessoa está no seu pico de estresse mais elevado e passa a não render mais profissionalmente, né? Então,
a relação de gratidão e generosidade, ela sim tem efeitos muito benéficos para a saúde material, para a saúde do seu bolso, né? Quando você pratica a gratidão lá no seu ambiente de trabalho. E não, essa gratidão não está relacionada a nenhum favor político, nada disso. A gratidão que se fala no ambiente de trabalho são coisas ultra simples, como por exemplo, fazer um cafezinho para o seu colega de trabalho, gratuitamente, sem ele esperar, encontrar algo que o seu colega de trabalho está procurando, é dessas coisas que a gente está falando, tá? São coisas ultra simples, são coisas como pegar uma caneta que caiu no chão, são coisas do tipo, trazer algo gratuito para as pessoas da sua empresa, né? Mimos, pequenos presentes, pequenos favores, pequenas ajudas das operações que não trazem nenhum tipo de prestígio. Quando essas pessoas praticam esse tipo de coisa, o nível, né, o nível de saúde, de autoestima dessas pessoas, psíquica, melhora substancialmente. E fatores individuais também estão presentes na generosidade e na gratidão, pessoal? Muito. Tanto na liderança como nos liderados. Então, por exemplo, pessoal, a empatia, a humildade, a afabilidade, por exemplo, o senso de moral e de justiça também detonam processos de generosidade e gratidão nas pessoas, criando um ciclo virtuoso em torno dessa equipe. Então, do que nós estamos falando, pessoal? Nós estamos falando, sim, de altruísmo, sim. As pessoas que são mais dedicadas aos outros e que estão mais propensas a olhar o que os outros precisam, têm a tendência de receber tudo isso, toda essa atenção de volta, gerando, então, esse círculo, essa unidade de círculo virtuoso. E olha esse estudo aqui, pessoal, que interessante. A contemplação, a simples contemplação e a simples admiração também leva a mais altruísmo e que leva a mais generosidade e mais gratidão. Olha esse estudo que interessante. Um grupo de pessoas com um monitor, com uma prancheta e uma caneta na mão, foi levado para a cidade para fazer contemplação na cidade de prédios. Enquanto isso, esse monitor ia fazendo perguntas para esse grupo de pessoas. Acidentalmente, esse monitor deixa a sua caneta cair por diversas vezes. Ok? Em paralelo, esse mesmo monitor pega um grupo de pessoas e leva para uma reserva florestal, para que essas pessoas façam contemplação da Mata Atlântica, por exemplo, façam contemplação da beleza de uma cachoeira, da beleza dos recursos naturais. E, de novo, esse monitor, com a sua prancheta e a sua caneta na mão, deixa acidentalmente cair a sua caneta. Entre esses dois grupos, pessoal, entre o grupo que fez a contemplação na cidade, uma contemplação urbana, por assim dizer, em comparação com o grupo que fez contemplação em cachoeiras, em reservas ambientais, qual foi o grupo que parou para pegar mais vezes a caneta que caiu no chão para o monitor? Pois é, pessoal. O grupo que fazia contemplação em ambiente junto à natureza, pega a caneta para o monitor, ou seja, faz um simples gesto de pegar uma caneta que caiu no chão de uma pessoa, 60% mais vezes do que o grupo que fez contemplação na zona urbana olhando prédios. Então, sim, o ambiente que a gente convive, ele influencia na nossa generosidade, na nossa gratidão. Isso equivale a dizer que ter plantas e flores em casa, cultivar plantas nas empresas é fundamental, porque esse estudo também aponta que as salas, os ambientes de trabalho que possuem flores, plantas, que possuem seres vivos, inclusive animais, geram também mais generosidade e mais gratidão no ambiente de trabalho. E social e culturalmente, pessoal? As pessoas são influenciadas? Sim, o relatório aponta que amigos e famílias com quem a gente vive influenciam, sim, a generosidade e a gratidão. Ou seja, se você está convivendo com amigos mais generosos, presta atenção, se você está vivendo com pessoas mais gratas, não se esqueça, a gratidão e a generosidade são contagiosas. Se você não
frequenta esse tipo de círculo social, se você não possui essas conexões, comece a criá-las imediatamente, nunca se esqueça disso, porque a gratidão e a generosidade é contagioso, e se você for contagiado, você vai contagiar outras pessoas também. E os estudos que apontam, pessoal, entre objetivos específicos e o anonimato, qual que é a verdade em relação à generosidade? Isso acontece? Né? A comparação entre o anonimato e esses objetivos, essas metas específicas, quando a gente quer ser grato? Sim, pessoal. Um estudo na Costa Rica demonstrou que as pessoas, quando elas sabem, quando há muita transparência, numa doação, por exemplo, né, num parque da Costa Rica foi feito um estudo, onde um grupo de pessoas sabe, com muita transparência, para onde está sendo doado aquele valor daquela doação. Em comparação com o grupo que faz uma doação simplesmente para uma associação que ninguém nunca ouviu falar e não sabe o que ela faz, em comparação com a transparência versus o anonimato, fica muito claro que 25% das pessoas resolvem doar para 25% a mais em comparação ao grupo onde, com relação ao anonimato e a meta específica, a transparência, né, a objetividade, fica muito claro que quando há transparência, quando há objetividade, a tendência é que 1/4 das pessoas tem a tendência a doar mais, a serem mais generosas do que quando a coisa não é transparente. E com relação aos motivos pelos quais as pessoas fazem isso? Bom, 3 pontos foram observados. Primeiro, as pessoas acreditam que se elas forem mais generosas, elas vão atrair generosidade para elas. Segundo, elas acreditam que ao fazer isso, dentro de um ambiente onde demonstra que elas fizeram uma contribuição, elas vão ser observadas, e ao serem observadas, vão melhorar a sua reputação. Então as pessoas fazem isso por um sentimento de retribuição, elas querem que essa energia volte para elas, né? O famoso plantar para colher, não é? O segundo é porque elas acham que, ao serem observadas, elas vão ter algum prestígio, e terceiro, a reputação delas. Elas acham que vão ser bem vistas se elas doarem, não é? E sim, existe essa relação. Quando elas sabem que vai ser publicado que elas são doadoras, que elas são boas pessoas, supostamente boas pessoas, que elas são mais generosas, elas têm a tendência de doar mais do que quando elas vão ficar 100% elas mesmas no anonimato. As pessoas querem ser generosas, mas querem ser vistas como generosas. E os pais e professores influenciam? Sim, pais e professores influenciam muito. Ou seja, as crianças têm a tendência a imitar a generosidade pela simples imitação, pelo simples fator cultural. Ter pais mais generosos e professores mais generosos impacta diretamente no ser humano de forma cultural. Mas isso não pode servir como desculpa, né, pessoal? Afinal de contas, se você não veio de uma família generosa, não custa nada você, através de um estudo como esse, através de um vídeo como esse, aprender que existe uma ciência por trás da gratidão, e agora você começar, a partir de você, uma família um pouco mais generosa, um pouco mais grata. O que mais, pessoal? E no comércio, isso funciona? Sim, funciona. Numa pesquisa feita na França, com 768 clientes, demonstrou muito claramente. Quando um estabelecimento comercial, nesse caso desse estudo, foi feito num restaurante, quando um estabelecimento comercial possui atendentes, olha só que interessante, a música, o som ambiente aparece em primeiro lugar como despertar da generosidade entre as pessoas. Então, olha só, pessoal, a música de um ambiente é a primeira da relação de características importantes no comércio para despertar a gratidão e a generosidade nos clientes. Segundo lugar, plantas, seres vivos no ambiente. E terceiro lugar, os atendentes. Olha só que interessante, hein, pessoal? Música, seres vivos, animais, plantas no local e atendentes com prestativos, né, empáticos, né, são as 3 características que fazem com que os clientes sejam mais generosos e gratos.
E adivinha, pessoal, como é que esses clientes demonstram essa gratidão, essa generosidade? Como é que eles retribuem para esse restaurante? Adivinha, pessoal? Através do dinheiro, através de gorjetas mais elevadas. Sim, esse mesmo grupo de clientes, quando estão num restaurante onde não há plantas, onde não há música, o nível de gorjeta é 58% menor. Imagina o impacto disso? E para encerrar, pessoal, o fator religioso, né? O fator religioso, ele aparece, né, a religião, a espiritualidade, ela aparece como um precursor da gratidão e da generosidade? Sim, pessoal. Grupos de pessoas que declaram ter religião ou espiritualidade de alguma forma declarada são muito mais generosos e gratos do que pessoas que alegam não seguir nenhum tipo de prática religiosa ou não apontar qualquer tipo de espiritualidade declarada, né? São as pessoas que seguem alguma prática espiritual ou têm uma religião declarada, são sim, normalmente muito mais voluntariosas e muito mais gratas e generosas em contrapartida com pessoas que não declaram algum tipo de religiosidade. Legal? E para o futuro, pessoal, o que a gratidão e a generosidade impacta no nosso futuro? Pessoal, impacta muito. Principalmente nesse período que nós estamos, né, deixando para trás agora, desse grande obstáculo, né, civilizatório, né, desse grande problema mundial que a gente acabou de atravessar, praticamente uma terceira guerra mundial, onde as pessoas entram, né, num processo e saem desse processo muito mais ansiosas, muito mais depressivas, né, com muitos problemas de saúde, inclusive física, emocional, né, espiritual. Qual é o papel da gratidão e da generosidade quando a gente atravessa, né? Então, todo esse processo. Bom, para o futuro, fica muito claro, pessoal, que quanto mais grato, quanto mais generoso você é, maior é o seu senso de pertencimento e maior é o seu senso de dedicação no seu componente, né, social, psíquico. Todos nós, pensando de forma cognitiva ou não, nós temos uma sensação de singularidade, de pertencimento a uma tribo. Quanto mais a gente interage com essa tribo, quanto mais grato nós somos e quanto mais generosos nós somos, mais para longe a gente espanta a depressão. Então, o seu futuro será muito melhor cognitivamente, mentalmente, né? O seu futuro será muito melhor espiritualmente e fisiologicamente, quanto mais grato você for, desde as pequenas coisas até as maiores coisas, quanto mais generoso você for. Seja mais grato e mais generoso, espante a depressão, espante o mau humor, seja mais saudável e mais feliz e mais próspero. É isso que eu desejo para você. Não se esqueça, hein? Quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu.